Olá, eu sou Kaline Barbosa e é um prazer receber hoje aqui na Reconcile o advogado e mediador extrajudicial de conflitos, o doutor Henrique Ferrari, da Mediadores Brasil. Doutor Henrique, seja muito bem-vindo. Obrigado, é uma grande honra para mim poder estar aqui em São Luís, nesse momento de partilha, de compartilhamento sobre o mundo da mediação, sobre os meios consensuais. Uma matéria, né, algo que nos é tão caro. E aí, para começar esse nosso diálogo, né, você que é acostumado a rodar o país inteiro, anda em muitas cidades, disseminando a mediação de conflitos como uma forma eficaz de resolver uma lide, né? E aí a pergunta que eu lhe faço é: quais os benefícios da mediação de conflitos dentro do âmbito corporativo? Excelente pergunta. Veja só, a mediação é um instrumento eficaz para nós lidarmos com as nossas relações. E quando a gente fala em mundo corporativo, estamos falando de um mundo de muitas relações. Relações internas e também externas à própria corporação. Então, quando falamos do mundo empresarial, eu costumo dizer que é um dos lugares mais férteis para nós pensarmos na mediação como um instrumento eficiente e, mais do que isso, necessário para que a gente possa cuidar das demandas, sobretudo porque a corporação, a empresa, ela tem muita urgência, né? Ela tem o recurso, tempo muito limitado para resolver os seus conflitos, até em prol da própria manutenção da empresa. E a mediação, ao contrário, muitas vezes do processo judicial, atende essa necessidade de um tempo mais ágil para que as demandas sejam cuidadas e resolvidas. Realmente. E partindo para o lado da comunicação, né? Quais os benefícios que essa forma, esse modelo de viver, de vida, né, que é a mediação de conflitos, quais os benefícios que a comunicação, né, eficaz traz dentro desse ambiente? Olha só, quando a gente está falando em comunicação, a gente está falando em diálogo. E quando a gente está falando em diálogo, a gente está falando em mediação. Então, estamos aí interligados nesse contexto. Logicamente que a comunicação é importantíssima dentro de uma empresa, tanto no sentido de uma comunicação eficiente daqueles que comandam a empresa para com a sua equipe, quanto entre a própria equipe. E também diante de um contexto comum nas organizações, que é a comunicação entre a organização e os seus fornecedores, o mundo externo àquela corporação. Então a comunicação ela se desenvolve em todos os sentidos, por todos os lados. E nós cuidarmos dessa comunicação, termos uma comunicação eficiente, e quando eu falo eficiente, estou aqui falando sobretudo numa comunicação não violenta. Então a CNV também é algo importantíssimo que precisa ser olhado por todas aquelas pessoas que compõem a organização, as empresas, no sentido de que busquem eficiência entre o que querem e o que dizem. Porque muitas vezes nós queremos transmitir algo, mas não conseguimos ser eficientes nessa comunicação. Então, a mediação vem propor forma de nós nos comunicarmos de maneira mais assertiva. E isso é primordial para o sucesso da própria empresa, tanto internamente quanto externamente. Verdade. E falando em Mediadores Brasil, né? Qual é o propósito da Mediadores Brasil nessa busca aí de várias cidades disseminando a mediação? Qual é o propósito da Mediadores Brasil? Aí você me faz uma das perguntas mais interessantes, né, que poderias fazer. Enquanto mediador, né, eu já venho aí numa jornada de um pouco mais de uma década no mundo da mediação. Eu sempre percebi um certo isolamento. Então, eu sou de Santa Catarina, o Mediadores Brasil tem a sua sede na cidade de Blumenau. Todavia, eu percebia que o meu fazer em Blumenau era diferente do fazer, por exemplo, de uma mediação realizada no Amazonas, de uma mediação realizada no Nordeste.
de uma mediação realizada pela Concilia aqui. Então, eu entendi que se fazia necessário que nós, enquanto mediadores, nos comunicássemos. E o propósito do Mediadores Brasil é justamente formar uma comunidade de mediadores, de advogados, de simpatizantes do mundo dialógico, para que nós pudéssemos, então, ter um intercâmbio de experiências, porque acredito que esse intercâmbio nos fortalece. Porque ao sabermos o que está sendo feito lá, o que está sendo exitoso no fazer em Santa Catarina, com o que pode estar sendo exitoso no fazer aqui em São Luís, nós trocamos experiências. E essa troca de experiência nos atualiza e nos cria uma possibilidade de nos lapidarmos. E ao nos lapidarmos, podemos ofertar uma mediação mais sintonizada com aquilo que nós efetivamente acreditamos, que é uma mediação feita para os medianos. Doutor Henrique, e para finalizar, como é que está sendo a sua visão dessa visita da Mediadores Brasil aqui na nossa cidade, em São Luís do Maranhão? Bom, primeiramente eu quero dizer que eu sou um grande fã, né, das pessoas dessa cidade linda que é São Luís, e eu quero te parabenizar pelo trabalho na Reconcilie. Vejo que vocês estão aqui plantando sementes em busca de um contexto, de um futuro onde o diálogo paute as relações. Eu costumo dizer que a mediação é uma forma de ser e de estar no mundo. Então, parabenizo vocês pelo trabalho, quero que vocês contem conosco do Mediadores Brasil e que a gente possa juntos, de mãos dadas aí, tornarmos cada vez a mediação como algo mais conhecido e tenhamos mais adeptos, né, a mediação como um caminho de resolução dos conflitos. Então, meu muito obrigado pela oportunidade e agora espero a visita de vocês à nossa casa. Aproveitamos também para entrevistar a doutora Isabel Niebro, também colaboradora da Mediadores Brasil. Doutora Isabel, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer imenso recebê-la aqui na Reconcilie. Obrigada, Kaline. Obrigada por esse momento em que a gente estar juntas significa a gente concretizar aquilo que a gente acredita, fortalecer uma cultura de diálogo, fortalecer a cultura das práticas colaborativas. E sempre que o convite for feito, estaremos juntas aqui na Reconcilie e aqui no Maranhão. Muito obrigada. Muito obrigada. Doutora, e como é que está sendo a aceitação da comunicação não violenta a nível nacional? Então, a gente vive um momento em que as pessoas têm necessidade de construir relações, acho que mais saudáveis, olhando inclusive esse contexto da polarização que a gente vem vivendo nos últimos anos. Então, eu acho que a comunicação não violenta, ela nos traz aí uma perspectiva de convivência mais respeitosa, uma convivência mais harmoniosa, onde a gente pode, através da autenticidade, expressar sentimentos, necessidades, estabelecer relações com mais respeito, estabelecer uma convivência onde a discordância é possível, onde os contrastes, as diferenças de opiniões, elas fortalecem um debate ao invés de afastar pessoas. Então, eu acredito realmente que a gente tem na comunicação não violenta aí uma forma de enxergar o mundo com lentes mais colaborativas. Então, por isso que eu acredito que se a gente se permitir conhecer o universo da comunicação não violenta, a gente vai ter mais recursos para enfrentar essas questões da convivência, os conflitos que a gente tem nos níveis intrapessoal, né, com a gente mesmo, no nível interpessoal entre nós e no nível sistêmico, né, nessa interdependência que as relações se dão nesses 3 níveis ao mesmo tempo. Então, por isso que eu acredito muito que ela pode nos apoiar. E falando um pouquinho do mundo corporativo, né? Trazendo a comunicação não violenta para o mundo corporativo, quais seriam as vantagens que os colaboradores, os diretores, a empresa como um todo teria adotando a comunicação não violenta como modelo de vida? Então, eu acredito que a gente tem relações institucionais geralmente duradouras e as pessoas vivem no ambiente corporativo relações em onde elas buscam pertencer, serem reconhecidas, serem escutadas. Eu acho que uma das grandes
uma das grandes justificativas, às vezes, do desligamento de colaboradores ou de relações que são estremecidas no ambiente corporativo se dá, às vezes, pela falta de escuta, né? Por aquele momento em que o líder não escuta o liderado, o diretor não escuta as pessoas com quem ele trabalha. Então, eu acredito que a comunicação não violenta ela vai conseguir fazer com que a gente, no ambiente corporativo, tenha recursos de escuta, recursos de diálogo, para a gente olhar as questões daquela comunidade, porque no ambiente corporativo se forma uma comunidade, né? E eu acho que relações de confiança, acho que a fiducia é uma coisa muito importante. Onde a gente trabalha, confiar nos processos de trabalho, confiar nas pessoas que estão ao nosso lado. Então, eu acredito que a comunicação não violenta no ambiente corporativo, ela vem como essa possibilidade da gente estabelecer relações confiáveis, duradouras, onde as pessoas se sintam parte e consigam ali desenvolver relações que beneficiem o trabalho, que beneficiem a convivência. Então, eu acredito que ela é fundamental. Com certeza. Incorporar a comunicação não violenta como um modelo de vida, principalmente nas relações corporativas, é muito significativa. Doutora Isabel, muito obrigada. Muito obrigada por ter aceitado o convite da Reconcilio. Muito obrigada por ter disponibilizado esse tempo para a gente. E seja muito bem-vinda aqui a São Luís. Feliz com o convite. Primeira vez que eu estou no Maranhão, sendo muito bem recebida e voltarei, porque o povo é muito acolhedor. Obrigada.